O ano era 94, final de Copa do Mundo, Brasil e Itália. Jogaço. Quem lembra aí, tá ligado como é que foi. A decisão foi para os pênaltis, Brasil e Itália. E eu lembro que quando a decisão foi para os pênaltis, eu fui pro banheiro orar. Fui orar pro Brasil ser campeão. E eu ficava orando pro Brasil ser campeão. E o meu irmão disse pra mim, pô, para de orar, cara. Você nunca parou pra pensar que você tá orando aqui pro Brasil ser campeão? E lá na Itália tem alguém orando pra Itália ser campeã. Deus vai atender quem? Eu parei, pensei e falei, caramba, é mesmo, né? E aí parei de orar pelo meu time e pela seleção brasileira. A pergunta de hoje é exatamente um pouco sobre isso. Eu posso orar ou é errado? Na verdade, a pergunta é assim: é errado orar para que o meu time seja campeão? O pastor Ed Renekiewicz, o pastor batista lá de São Paulo, ele diz uma frase interessante, que não existe oração errada. A única oração errada é aquela que não é feita. Ou seja, nós somos estimulados a orar, a colocar diante de Deus aquilo que angustia o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz, apresentem através das súplicas e das orações tudo aquilo que pesa no coração de vocês. Faça isso ser conhecido diante de Deus. Ou seja, então a oração é também esse instrumento, esse canal onde nós colocamos o nosso coração diante do Pai. Agora, é claro que aquilo que nós colocamos diante do Pai revela o nosso grau de relacionamento, o nosso grau de maturidade diante de Deus e da palavra de Deus. Paulo também vai dizer que quando ele era menino, ele falava como menino. A gente pode usar essa ideia fazendo um link. Quando nós somos meninos na fé, nós oramos como menino, pedimos coisas como meninos. Como os meninos, as crianças pedem para o seu pai. Mas depois começam a perceber que o relacionamento familiar, que o pai não está ali apenas para realizar os seus desejos, que um relacionamento não deve ser feito apenas com pedidos, né? E aí o teor da conversa, o conteúdo da conversa começa a mudar. Assim também quando nós caminhamos pela fé e vamos amadurecendo através do trabalho do Espírito Santo de Deus em nós, o conteúdo das nossas orações começa a mudar. Aquilo que a gente antes achava que era algo essencial, a gente olha e vê que era uma coisa de menino. Então, quando você me pergunta se orar pelo time de futebol é errado, eu digo que não, porque Deus conhece o seu coração e talvez isso seja uma coisa que te angustia e você leva muito a sério o futebol e se o seu time perder isso vai ficar triste. A Bíblia diz que a gente deve colocar as nossas tristezas, as nossas angústias, ansiedades diante de Deus. Não tem como fazer aí um juízo de valores, o que é mais importante. Mas o legal é o movimento por detrás, é reconhecer que Deus é o nosso Pai e nós podemos recorrer a Ele toda vez que o nosso coração fica angustiado com alguma coisa. Seja com uma apresentação que a gente vai fazer, seja com um jogo que a gente vai jogar, seja com o nosso time do coração que está na final de um campeonato, enfim, tudo aquilo que angustia o nosso coração nós levamos para Deus. Então isso não é errado. Talvez isso seja uma infantilidade, ou talvez isso seja uma coisa de menino, mas enfim, todos nós somos chamados a termos esse espírito de criança, né, de depender do Pai. Isso é um chamado contínuo na nossa vida. E toda vez que nós expressamos a Deus ou levamos a Deus algo que angustia o nosso coração, nós estamos dizendo, Senhor, talvez isso seja pequeno demais, talvez isso seja até uma imaturidade, mas eu estou levando para Ti porque o Senhor é meu Pai e eu sei que assim como meu Pai terreno me acolheria toda vez que eu levasse uma situação que apertasse o meu coração, eu tenho certeza que o Senhor também me acolhe diante daquilo que me angustia.
Então, ore a Deus, sempre ore a Deus, leve a Deus aquilo que angustia o seu coração e deixe que o Espírito vá te conduzindo à maturidade. E aí você vai pautando o seu relacionamento com Deus a partir da perspectiva da oração, a partir desse espírito de criança, de levar a Deus tudo que prende e angustia o seu coração. E é esse movimento de depender sempre de Deus diante das situações da vida.